Fala pessoal, hoje eu tô aqui em Gdansk, que é uma cidade muito rica historicamente aqui da Polônia, fica ao norte da Polônia, aqui na costa do Mar Báltico. Andando pela cidade aqui, uma das primeiras coisas que a gente já nota de cara, quando a gente chega no centro aqui da cidade, é essa arquitetura das construções, das ruas. Olha só, essas casas coloridas, que bonito. Se não fosse pelo tamanho delas, pareceria que são até casas de brinquedo mesmo. Mas por trás de toda essa arquitetura, desse charme que Gdansk tem, muita gente não percebe que a história dessa cidade, na verdade, é bastante pesada, porque esse lugar foi quase que apagado do mapa lá na Segunda Guerra Mundial. Gdansk sempre foi, na verdade, um ponto estratégico aqui do Mar Báltico e funcionava como um dos principais portos comerciais aqui do norte da Europa durante muitos séculos, especialmente na época da Liga Hanseática, quando várias cidades europeias formavam uma rede de comércio muito poderosa aqui da região. Então passavam vários produtos por esses portos aqui em Gdansk, como grãos, madeira, várias outras mercadorias que vinham do interior do continente. E isso acabou fazendo Gdansk crescer economicamente e se tornar uma cidade muito rica e influente na época. E ao mesmo tempo que desenvolveu também uma identidade cultural muito misturada, porque foi influenciada por povos poloneses, alemãos, também prussianos. Então todos esses povos coexistiam durante um bom tempo em Gdansk, o que acabou tornando a cidade bastante multicultural. E Gdansk também é conhecida em alemão como Danzig, e acabou se tornando, após a Primeira Guerra Mundial, uma cidade livre que foi criada lá pelo Tratado de Versalhes e também era administrada sob supervisão da Liga das Nações. E na prática isso acabou criando uma situação bem instável, né, porque a cidade tinha a maioria da população alemã, mas a Polônia também dependia na época diretamente do porto de Gdansk para acesso ao Mar Báltico, e essa tensão política e territorial da época foi aumentando ao longo das décadas até ela ser explorada pela Alemanha nazista, que acabou pressionando pela incorporação da cidade ao território alemão. E esse foi um dos fatores que acabou levando à invasão da Polônia em 1º de setembro lá de 1939, quando o primeiro ataque da Segunda Guerra Mundial acabou acontecendo na região de Westerplatte, que é aqui em Gdansk, com bombardeio de uma base militar polonesa por um navio alemão. Até um grupo pequeno de soldados poloneses conseguiu resistir por 7 dias inteiros contra forças muito superiores alemãs, mas o fato é que essa cidade foi onde literalmente começou a Segunda Guerra Mundial, onde o primeiro tiro foi disparado. E a partir daí a Polônia foi invadida por dois lados, pela Alemanha no oeste e pela União Soviética leste. Isso acabou dividindo o país, né, inviabilizou uma defesa mais organizada das forças armadas polonesas. E Gdansk acabou sendo incorporada ao regime nazista, também voltou a se chamar Danzig, entrando em um período muito intenso de repressão, de violência, né, perseguição contra a população. E no final da guerra, em 1945, a cidade acabou sendo praticamente destruída. E com a derrota da Alemanha, ela acabou sendo incorporada de volta ao território polonês. E assim que a cidade foi reincorporada à Polônia, a população polonesa também acabou a expulsar muitos alemães da região. Isso acabou também modificando a estrutura demográfica e cultural da cidade mais uma vez. E andando por aqui pela cidade, à primeira vista parece que a cidade ainda está na era medieval, a gente vê toda essa arquitetura, né? E realmente Gdansk tem mais de 1000 anos de história. Só que acontece que, por ter sofrido muita destruição durante a guerra, bairros inteiros foram destruídos por bombardeios. Essa cidade, ou grande parte da cidade e das estruturas antigas da era medieval, foram perdidas. Então a cidade teve que ser reconstruída quase que do zero, com base em vários documentos, pinturas e outros registros antigos. Então eles buscaram representar a cidade de forma mais fiel possível à sua aparência antiga, ao invés de simplesmente modernizar a cidade com prédios novos, com a arquitetura mais moderna. Então eles buscaram manter essa identidade visual antiga da cidade, que é bem bonito. Então é uma cidade que parece que foi preservada por muitos séculos, mas na verdade grande parte dela foi reconstruída com muito cuidado, baseado em registros históricos. E hoje Gdansk tem uma forte presença de turistas que vêm de vários países, muitos europeus de países próximos aqui, como a Alemanha, quando vão à praia, por exemplo, escolhem aqui os arredores de Gdansk e outras praias polonesas também por ser mais baratos para eles, já que eles ganham em euro e têm a possibilidade de gastar em zlotys, que é bem mais em conta, fazendo a conversão, né? E além dos turistas, Gdansk hoje faz parte da tricidade, que eles chamam aqui, que é composta por Gdansk, Gdynia e também Sopot, e reúne quase 1.100.000 pessoas nessa área, nessa região metropolitana, e é uma das regiões mais importantes aqui do norte da Polônia, e elas contam com um sistema bastante integrado de transporte público, tem um papel econômico muito importante aqui, com portos e outros serviços, turismo, enfim, tem muitas atrações também que as pessoas vêm aqui visitar, e em termos gerais a região também se destaca por ter uma baixa taxa de desemprego aqui no país, em torno de 2 a 3%, e é uma economia bastante diversificada, e isso acaba tornando Gdansk e essas outras duas cidades da região, Gdynia e Sopot, como uma das melhores regiões com a melhor qualidade de vida aqui do país. Então isso acaba combinando, né, esse desenvolvimento econômico, essa organização urbana, a própria beleza do lugar, né, acaba tornando essa cidade bastante atrativa, não só para turistas, mas também para moradores aqui do país. Então hoje o Centro Histórico de Gdansk conta com várias atrações bonitas para se visitar. Um dos principais pontos aqui é a orla do rio Motlava, que atravessa o Centro Histórico, né? Então é uma região com diversos hotéis, restaurantes e também muito bonita de se fotografar, então tem bastante gente caminhando o dia inteiro aí. E ali mesmo no centro você consegue comprar passagens de passeios
de barco. E ali nas proximidades também tem uma avenida muito famosa na cidade, conta com várias igrejas, com prédios com fachadas bem decoradas, bem coloridas. Também tem os portões antigos da cidade. Existe uma torre de uma basílica que também dá para você subir lá e visualizar todo esse centro da cidade. E para quem gosta mais de história, também é interessante visitar o Museu da Segunda Guerra Mundial que eles têm lá. Eu acabei tendo a oportunidade de visitar num dia que era gratuita a entrada, né? Tinha bastante gente, mas lá eles têm vários itens. Alguns são réplicas, mas outros são originais mesmo da Segunda Guerra. Então tem vários uniformes, armamentos. Também tem alguns itens, né, de prisioneiros, tanto de soldados quanto da população que ficava em campos de concentração. Lá eu acabei até encontrando também alguns fragmentos de cerâmica, de alguns utensílios, algumas decorações que foram destruídas, que ficaram completamente derretidas por conta da explosão da bomba de Hiroshima, né? Então eles trouxeram alguns fragmentos de lá até esse museu. Então esse museu tem bastante coisa interessante para se visitar. Eu infelizmente acabei não filmando, então não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas vocês podem encontrar aí em outros vídeos no YouTube. Mas esse é só um dos museus, tem vários outros. Tem um museu de itens, né, de decoração com âmbar que eles coletam aqui no Mar Báltico. Eu também tive a oportunidade de visitar um pouquinho, mas eu cheguei bem no final, lá no horário de fechamento. E para chegar à praia é muito tranquilo também, o transporte público ele é bem conectado. A passagem de trem custa em torno de 8 a 10 slots, a passagem de ida, né? Então leva mais ou menos uns 20 a 25 minutos para chegar em Sopot, que é uma das melhores praias aqui do país. E de lá da estação você consegue chegar lá no mar caminhando em torno de 15 minutos. E é um lugar muito bonito também, as casas são bem decoradas, as ruas também são bem limpinhas. Só que o mar, né, ele é bem frio, então a maior parte do ano eu acho que é inviável ir lá para tomar banho, a não ser na época de verão, que deve ser um pouco melhor, né? Mas agora que eu fui, né, aqui em abril, eu achei que fosse estar mais quente, mas na verdade estava ainda bem frio a água e não tinha ninguém nadando, tomando banho. E as pessoas até estavam de casaco, andando até de tênis na areia, porque tem bastante vento, então não é um lugar muito agradável de se ficar, né, nessa época do ano, né? É mais lá em junho, julho, aí talvez no máximo agosto que dê para aproveitar um pouco mais. Mas não deixa de ser um lugar muito bonito para se visitar. Lá em Sopot tem um dos maiores piers, se eu não me engano, de madeira da Europa, talvez seja o maior. Mas, obviamente, se a gente for comparar com as praias brasileiras, não dá, né? Não dá para fazer essa comparação, porque é uma região, geograficamente falando, completamente diferente, né? Um clima, um bioma completamente diferente. Então, a possibilidade de se ir lá para aproveitar a água acontece só num período muito específico do ano, né? Mas, enfim, se você está buscando visitar uma das cidades aqui da Polônia, eu recomendo muito vocês visitarem a tricidade, né? Gdansk, Sopot e Gdynia, porque é um lugar muito rico em história e também muito bonito. Então, eu recomendo bastante. Até para morar, eu acho que seria um lugar bacana. Bom, era isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí para ajudar no engajamento. Podem deixar aí nos comentários caso tenha algum outro assunto que eu possa estar discutindo aqui, eu posso estar trazendo para vocês. Valeu, vejo vocês em breve.